Olá, este é o Fatos, seu canal de curiosidades e muito conteúdo aqui na internet. Muitas pessoas têm curiosidade sobre como os textos sagrados de religiões como o cristianismo ou o judaísmo foram escritos e compilados ao longo dos anos. Quais são canônicos, ou seja, oficialmente aceitos? Quais são apócrifos, proibidos pela Igreja? E principalmente, como esses textos viajaram no tempo por milênios até chegarem em nossa casa, sob a forma de Bíblias e Alcorões. O que sabemos é que esses textos têm sido disseminados ao longo de todo esse tempo, passando por traduções, adições e subtrações que são fruto de muito trabalho e análise dos próprios religiosos e seus líderes. Sim, a Bíblia não foi escrita por uma só pessoa, mas por várias. E essa seleção de textos até hoje gera debates, sendo fruto de polêmicas e teorias da conspiração. No coração dessa controvérsia está o maior achado arqueológico religioso moderno, os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947. Seriam eles relatos inéditos da Bíblia? Trariam novas revelações? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Portanto, vamos ao Fatos. Quando pastores beduínos perderam uma de suas cabras na região árida de Qumran, na Cisjordânia, próximo ao Mar Morto, se depararam com uma caverna. Ao jogarem uma pedra dentro da caverna, ouviram o som de cerâmica quebrando. Lá, encontraram jarros de barro selados contendo rolos de couro e papiro enrolados, alguns em bom estado e outros já fragmentados. O ano era 1947. Dentro dos jarros, os beduínos encontraram 7 manuscritos em uma língua que não conheciam. Eles tentaram vender os manuscritos em Belém, porém, sem sorte. Posteriormente, os rolos foram divididos em 2 lotes. 3 manuscritos foram comprados pelo arqueólogo Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém. 4 manuscritos foram vendidos ao arcebispo Atanásio Samuel, do mosteiro ortodoxo Sírio de São Marcos, em Jerusalém. Mas foi o conteúdo desses manuscritos, escritos em hebraico e aramaico, que chocou toda a comunidade judaica e cristã da época. Tratava-se de cópias do livro de Isaías, de Gênesis apócrifo. Após verificarem a veracidade dos pergaminhos, arqueólogos organizaram buscas sistemáticas nas cavernas de Qumran, entre 1949 e 1956. Lá, eles descobriram mais 10 cavernas contendo manuscritos, totalizando 11 cavernas com artefatos. Cerca de 930 documentos, incluindo fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto Ester e Neemias, e textos apócrifos. Arqueólogos e religiosos estavam diante das cópias mais antigas dos textos sagrados, já que esses escritos datam de 300 a.C. a 100 d.C., quando o mais antigo anteriormente era de 800 d.C. Mas, afinal, quem os havia escrito e como eles foram parar naquelas cavernas inóspitas no meio do deserto? Os manuscritos do Mar Morto, além de sua relevância religiosa, possuem uma importância arqueológica e histórica inegável. Eles revelam para o mundo como viveram os essênios, uma seita judaica ascética, apocalíptica e extremamente rigorosa, que viveu entre os séculos 2 a.C. e 1 d.C., principalmente na região do Mar Morto, em Qumran. Surgiram durante o domínio dos Asmoneus como um grupo dissidente do judaísmo tradicional, opondo-se à corrupção do Templo de Jerusalém e à helenização da cultura judaica. Eles eram dualistas, acreditando em uma luta cósmica entre filhos da luz, eles mesmos, e filhos das trevas, e aguardavam a vinda de um Messias sacerdotal e davídico.
Os essênios levavam uma vida comunitária extremamente organizada e disciplinada, marcada por princípios que os distinguiam radicalmente do resto da sociedade judaica daquela época. Vivendo em uma rigorosa comunhão, eles haviam abolido por completo a propriedade privada. Todos os bens eram compartilhados pela comunidade, num sistema que eliminava diferenças sociais. Quanto ao estilo de vida, a maioria dos essênios adotava o celibato, embora registros históricos sugiram alguns casamentos. A pureza ritual era obsessivamente cultivada através de banhos diários em água fria e de refeições comunitárias sagradas, onde só eram consumidos alimentos purificados. Sua dieta refletia esse ascetismo. Abstinham-se completamente de carne e vinho, alimentando-se basicamente de pão, frutas e legumes cultivados por eles mesmos em Qumran. Toda essa estrutura comunitária era governada por um líder espiritual conhecido como Mestre da Justiça e regida por um código disciplinar rigoroso, detalhadamente descrito em textos como a Regra da Comunidade, um dos manuscritos mais importantes encontrados nas cavernas do Mar Morto. Os essênios foram encontrados e dizimados pelos romanos em 68 d.C., durante a primeira revolta judaica. Alguns podem ter fugido para Massada ou se integrado a grupos cristãos primitivos. Mas você deve estar se perguntando, qual o impacto que os manuscritos do Mar Morto tiveram na vida dos religiosos, tanto os judeus quanto cristãos? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto representou uma verdadeira revolução para os estudos bíblicos, lançando nova luz sobre a formação do cânone sagrado e a transmissão dos textos sagrados ao longo dos séculos. Esses documentos antigos, preservados por quase 2 milênios no clima árido das cavernas de Qumran, nos oferecem uma janela única para compreender o judaísmo no período do Segundo Templo e as origens do cristianismo. O que torna esses manuscritos tão extraordinários é que, antes de tudo, sua antiguidade, datando de 250 a.C. e 70 d.C., eles nos apresentam as cópias mais antigas já encontradas da maioria dos livros do Antigo Testamento. Faltando apenas Esther e Neemias, o famoso rolo de Isaías, por exemplo, escrito cerca de 1000 anos antes dos manuscritos massoréticos que serviam de base para nossas Bíblias modernas, mostra uma impressionante correspondência de 95% com o texto que conhecemos hoje, comprovando a incrível fidelidade do processo de transmissão textual ao longo dos séculos. Mas os manuscritos revelam também uma faceta menos conhecida: a pluralidade do judaísmo pré-cristão. Eles demonstram que antes da destruição do Segundo Templo de 70 d.C., circulavam diferentes versões de alguns textos bíblicos, como o Êxodo e Jeremias, em variantes mais longas ou mais curtas, indicando que o cânone ainda não estava completamente fixado. Grupos como os essênios, que provavelmente produziram e preservaram esses manuscritos, mantinham suas próprias tradições textuais e interpretativas. Para os estudiosos do Novo Testamento, os manuscritos do Mar Morto oferecem um contexto inestimável. Muitos conceitos que aparecem nos evangelhos, como a oposição entre filhos da luz e filhos das trevas, a prática do batismo e a figura de um líder espiritual chamado Mestre da Justiça. Também se encontram em paralelos impressionantes nos escritos essênios. Textos como o chamado Filho de Deus e o Messias que cura os cegos apresentam semelhanças intrigantes com passagens cristãs, um prato cheio para amantes conspiracionistas, que também mostra como o cristianismo emergiu desse rico e diversificado ambiente judaico. A descoberta também veio confirmar a autenticidade de livros bíblicos que alguns críticos consideravam composições tardias, cópia dos Salmos. Deuteronômio e Daniel, encontradas em Qumran, datando do ano de 200 a.C., silenciaram muitas dúvidas sobre sua antiguidade.
Até mesmo o Salmo 151, presente na Bíblia ortodoxa, mas ausente no cânone judaico e protestante, foi encontrado em sua versão hebraica original, comprovando suas raízes judaicas antigas. No campo das traduções bíblicas modernas, os manuscritos do Mar Morto trouxeram contribuições concretas. Versões como a Nova Versão Internacional e a Bíblia de Jerusalém incorporam ajustes baseados nas variantes textuais de Qumran. Embora os manuscritos do Mar Morto não tenham alterado o cânone bíblico estabelecido, eles fortaleceram enormemente sua credibilidade histórica. Mostraram que, apesar das variações textuais naturais em um período de pluralismo religioso, os textos sagrados foram transmitidos com notável exatidão ao longo dos séculos. Mais do que isso, iluminaram o contexto religioso do judaísmo do Segundo Templo, essencial para compreendermos tanto o judaísmo rabínico quanto as raízes do cristianismo. Essa extraordinária descoberta arqueológica continua, décadas depois, a enriquecer nosso entendimento das Escrituras e das tradições religiosas que delas emergiram. E aí, o que você achou da descoberta acidental dos manuscritos do Mar Morto? Você acredita que eles revolucionaram mesmo os textos bíblicos judaicos e cristãos? E o que você acha dos essênios e sua forma de vida peculiar? Escreve aqui nos comentários. Se você curtiu essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com mais histórias incríveis. Até a próxima. Tchau!